Bem, meus irmãos, essa é a sexta aula do curso de como evangelizar e particularmente eu decidi começar de forma prática. Como foi que Jesus fez com os seus discípulos na primeira missão que o Senhor confiou a eles. Nós estamos vendo Mateus capítulo 10 e tirando lições práticas, não somente teóricas, para sabermos como nós devemos nos comportar diante do evangelismo, seja no avanço missionário, seja no dia a dia ou em qualquer outra ocasião. Bem, hoje nós vamos ver Mateus capítulo de número 10, do verso 16 ao verso de número 22, onde Jesus vai ensinar coisas extraordinárias e tremendas. Primeiro, no versículo de número 16, Jesus vai dizer aos seus discípulos o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por que é que Jesus está dizendo isso? Jesus já vinha sendo perseguido do capítulo 9 até o capítulo 10 aqui. Jesus já vinha sendo perseguido. E os apóstolos estavam, melhor dizendo, os discípulos já estavam vendo isso com clareza, a perseguição em cima de Jesus. Então, quando Jesus envia, dando as instruções, a lei aos seus discípulos, Jesus diz que eles deveriam ser astutos como as serpentes. A serpente na Bíblia, ela é um símbolo do mal. Todavia, Jesus está falando aqui para os seus discípulos das qualidades que a serpente tem em fugir dos seus predadores. Então, a serpente é um animal astuto que foge com muita facilidade dos animais que são oponentes dela. Ela corre no meio das folhas de forma quase que imperceptível e foge ali e a pessoa não vê mais. Então, Jesus, vendo essa habilidade da serpente, ele olha para os discípulos e diz: vocês devem ser como as serpentes. Vocês têm que ser rápidos, habilidosos. Vocês têm que ter discernimento, serem astutos para saber lidar no meio de tantos lobos que evidentemente irão persegui-los. Então, Jesus está que ressaltando essas habilidades das serpentes e dizendo aos discípulos que, olha, no meio de tanto lobo, vocês precisam ser astutos para não se colocarem em zona de risco. Meus irmãos, como nós temos por objetivo aqui nesse curso, não somente ser teórico, mas também prático e aplicativo para as nossas vidas, a primeira coisa que nós devemos aprender, entender e aplicar às nossas vidas é que nós não devemos se colocar em situações de risco no evangelismo. Digo isso, meus irmãos, porque tem pessoas que querem evangelizar em bares. Agora também está virando moda evangelizar no carnaval e em ambientes hostis, onde as pessoas estão usando substâncias que alteram ali a sua mentalidade, a sua mente, deixa as pessoas completamente alteradas, e algumas pessoas se colocam nessas zonas de risco, colocando suas vidas em risco de forma desnecessária. Enquanto que Jesus está dizendo justamente o contrário. Olha, vocês sejam prudentes como as serpentes. Versículo de número 13, voltando. Se a pessoa não quer, vai embora. Então, meus irmãos, nós aprendemos que nós temos que ser prudentes como as serpentes e não se colocar em zona de risco. Se a pessoa ali está completamente alterada, a gente tem que já se desviar, pois pode acontecer uma tragédia e chegar até a óbito, sem necessidade. Essa é uma lição extremamente importante que o Senhor está ensinando aos seus discípulos. E isso é muito claro para os que estão ouvindo. Jesus diz logo: vocês vão serem enviados como ovelhas no meio de lobos. Se vacilar, o pior vai acontecer. Essa é a primeira coisa que nós devemos aprender. Nós devemos fugir de situações que nos coloquem em risco sem necessidade. Essa é a primeira lição, tanto teórica como prática, que nós devemos colocar em nossas vidas, no dia a dia. Segundo, ainda se encontra no verso 16. Ele diz: vocês devem ser simples como as pombas. Ora, Jesus está querendo dizer: vocês devem ser amáveis,
puros. Vocês devem ser simples, mansos, como as pombas, que simboliza ali um símbolo de pureza, amabilidade. Então vocês têm que serem como as pombas, nesse sentido, no sentido de ser puro, sábio, amável, discreto. Vocês devem ser dessa forma, pois Jesus sabia e sabe que os seres humanos têm, por sua própria natureza caída, o interior hostil ao Evangelho. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos: vocês têm que ser astutos como as cobras e simples ao irem pregar o Evangelho. Vocês devem usar palavras brandas, doces, amáveis. Vocês devem ser sábios. Vocês devem ser tranquilos, calmos, não guardar raiva, rancor, ódio. Pelo contrário, vocês devem ser amáveis, simples, sábios, como as pombas. Diante disso, nós aqui aprendemos a segunda lição, meus irmãos. Prática e, ao mesmo tempo, teórica. Nós devemos ser gentis no evangelismo, abordar as pessoas de igual para igual, pois muitos, meus irmãos, se colocam acima das pessoas, se achando melhor, se achando que está ali numa posição de autoridade, de superioridade. Não, nós, ao sairmos para evangelizar, nós devemos ser doces, amáveis, saber abordar a pessoa, ser simples, sermos sábios, prudentes, amáveis, para podermos pregar o Evangelho, já sabendo que, por natureza, a pessoa já nasce rejeitando o Evangelho. É isso que a Escritura declara, que nós veremos em aulas futuras, e que nós podemos olhar para nós mesmos e perceber a hostilidade antes da nossa conversão ao Evangelho. Nós éramos hostis. Então, diante disso, irmãos, nós devemos ser sábios, mansos, humildes, devemos ser amáveis, puros, como as pombas. Não guardar rancor, ódio, não, nada disso. Nós devemos ser como as pombas. É isso, meus irmãos, que nós devemos fazer no evangelismo, pois a hostilidade ao Evangelho é grande. Diante disso, nós devemos ser prudentes e muito prudentes.